Otimização dos alimentos. Então, assim, você vai comprar alimento, você compra numa unidade de alimentação quantidades enormes de alimento. Tem uma unidade que eu faço supervisão de estágio, que eles trabalham diariamente com o volume só de alimentos cárneos, para vocês terem uma ideia, da ordem de 500 quilos por dia, mais ou menos, dependendo do tipo de carne. Quer dizer, é um volume absurdo, né? Então, tudo que a gente adquire para este restaurante deve ser otimizado ao máximo, né? Então, aqui a gente apresenta algumas formas de otimizar esse uso. Então, primeiro e fundamental é estimular o uso integral dos alimentos. Então, há 50 anos atrás, as pessoas descascavam berinjela, as pessoas descascavam abobrinha, uma coisa absurda. Hoje a gente consome essas cascas com muita facilidade. E tentar utilizar integralmente os alimentos como uma forma não só de aproveitar o máximo do potencial nutricional do alimento, mas também para reduzir o resíduo sólido orgânico produzido. Então, tentar utilizar o alimento com casca e tudo, vamos dizer assim, nas preparações, dentro daquilo que for possível. Isso é uma coisa muito legal para a otimização do alimento. Outra coisa bacana é promover, ter certeza que o seu estoquista, quando recebe o alimento, ele faça uma limpeza adequada das frutas, legumes e verduras. A gente viu lá atrás, quando eu estava falando de recebimento, a possibilidade que tem de você ter até uma cobra, né, dentro de uma caixa de hortaliças, uma coisa assim. Pode vir ali um ninho de aranha, pode vir uma porção de insetos. Mas, independente disso, você tem também aquela história da fruta podre que pode contaminar a caixa inteira. Então, essa limpeza no recebimento é fundamental para você tirar aquele alimento que não está de boa qualidade, para que ele não comprometa a qualidade de outras peças do alimento em torno dele. Então, isso vai reduzir muito a sua perda, reduz a produção de resíduo sólido orgânico e tem um impacto menor no seu custo também. Uma outra coisa importante é o uso de ficha técnica de produção para produzir alimentos numa quantidade que seja suficiente para atender todos os seus clientes com sobras mínimas, né? Isso é mais fácil, obviamente, numa unidade de alimentação institucional, onde você tem ali uma variação muito pequena do número de refeições de um dia para o outro, né? E as fichas técnicas de preparo, que vocês já fizeram nas disciplinas de TD e TDG, que muitos de vocês talvez não tenham entendido com profundidade, o quão aquilo é um instrumento gerencial importante, né? Então, na hora de você definir a sua compra, a sua produção de alimento e a sua compra, elas são fundamentais para a gente garantir, então, que adquire o necessário para o uso e produz o necessário para o uso. Então, as fichas técnicas são fundamentais para a gente garantir que não tenha uma quantidade grande de sobras nas nossas refeições. Só para a gente reforçar esse termo técnico, sobra é aquele alimento que foi produzido e não foi servido, ou seja, um alimento que sobrou ou lá na cozinha, dentro do controle de tempo e temperatura, dentro da estufa, tal, ou no balcão de distribuição. Mas é um alimento que foi preparado e que você está tendo, na maioria dos casos, ele vai ser desprezado, ele vai ser descartado, e ali você está tendo um desperdício não só de alimentos, mas está tendo também um desperdício de mão de obra, de energia elétrica, de água, quer dizer, de todos os insumos que foram utilizados para produzir aquele alimento. No próximo tópico, a gente tem aqui
como uma forma de otimizar também o alimento, incentivar os comensais a se servirem exatamente da quantidade que irão comer, evitando o resto. Então, aqui cabe, de novo, falarmos de um termo técnico importante, que é o resto. O resto é o alimento que foi servido e não foi consumido, ou seja, é aquele alimento que resta no prato do cliente. Quando você vai no restaurante por quilo, de maneira geral, as pessoas colocam no prato aquilo que elas vão comer efetivamente e elas comem aquilo que colocaram no prato. Em unidade de alimentação, quando você tem o serviço de self-service, se você não tem um estímulo para que o comensal, o cliente, se sirva exatamente daquilo que ele vai comer, o que acontece? De maneira geral, tem um resto absurdo no prato dele. Então, a gente precisa fazer campanha, né? A gente, como nutricionista responsável de UAN, tem que fazer campanha para incentivar, então, que as pessoas se sirvam só daquilo que elas vão comer mesmo. Uma das formas para a gente evitar o resto é a gente permitir que o indivíduo se sirva novamente. Então, ele pode sentar na mesa com o prato, se ele quiser repetir alguma coisa, colocar alguma coisa mais no prato dele, ele levanta e se serve de novo. Isso é um jeito, né, uma forma das pessoas não exagerarem na quantidade de alimento que põe no prato. Agora, a gente tem que estar atento também, porque o resto pode estar relacionado, tanto a sobra quanto o resto, podem estar relacionados com um alimento mal preparado. Então, quando eu olho o alimento ali no balcão de distribuição e ele não é bonito, ele não é atraente, ele tem uma cara horrorosa, pode ser que ele sobre, porque ele não foi atraente, as pessoas não se serviram dele. E o resto é a mesma coisa. Pode ser que o resto seja decorrente de excesso, não só do excesso de comida colocada no prato, mas porque o alimento estava salgado, porque estava apimentado, porque estava sem sal, porque estava frio. Então, há diversas questões que podem interferir também, que não são exclusivamente responsabilidade do comensal. E ainda dentro da otimização dos alimentos, a gente tem que pensar o que fazer com o que sobrou. Aqui na São Camilo mesmo, aqueles alimentos que sobram das nossas aulas, eles são doados para instituições como essa, ou Mesa Brasil, ou Banco de Alimentos, que eles recebem eles fazem o que a gente chama de coleta urbana. Eles recebem esses alimentos que estão em condições de uso e eles distribuem para pequenos projetos sociais, para creches que atendem pessoas de risco social e que também não tem muito recurso, né, que dependem de doações, coisas assim. Então, também é uma coisa bastante interessante, porque você reduz, de novo, lembrando, o impacto ambiental da disposição, ou melhor, do descarte de recursos de resíduos sólidos orgânicos, e também você tem essa ação positiva de que isso vai alimentar alguém e, portanto, otimizar aquele alimento adquirido.